Então, primeiramente, boa tarde. Eu sou o professor Luiz, né, sou responsável pelo Laboratório de Física 2 das Engenharias. Então, o objetivo, né, dessa oficina, dessa palestra, é mostrar um pouquinho, né, dos trabalhos que a gente desenvolve no laboratório, tá, de física, e como que a gente está fazendo aí nesse período, né, de ANP, né, e mostrar um pouquinho aí do funcionamento né, de um de um equipamento, né, que aí quem vai fazer essa parte aí, quem vai trabalhar nessa parte são os bolsistas, né, do laboratório, o Vinícius e a Vanessa. Então também está aí, o professor Carlos Ofuji, que é o coordenador ali do Laboratório de Física dos Integrados. Beleza? Então, conforme a gente vai caminhando, né, na apresentação, surgirem dúvidas aí, podem escrever no chat. O Alexandre é o mediador, né, Alexandre? E vai estar fazendo essa ponte aí. Ok? Beleza. Então, como falei, né, então o objetivo é apresentar um pouquinho, né, do laboratório, tá? Física, né, de forma geral, tá? Então aqui, né, a gente tem a capa das 3 apostilas, né? Então a gente tem a introdução ali, a física experimental, que está mais relacionado aos experimentos de mecânica, certo? Então, aqui são as capas das apostilas, né, dos cursos de engenharia. Então, as 3 engenharias que tem ali no campus Florianópolis, né, eletrônica, elétrica, mecatrônica e civil, trabalham aí com essas apostilas, né. Então, aqui, de fundamentos de mecânica, fundamentos a gente põe que é termodinâmica e ondas, mas contempla também a parte de hidrostática, tá? E aqui a parte, né, de eletricidade e magnetismo, né? Então, dentro da apostila, nós temos, né, as regras do laboratório, a estrutura do laboratório, né, as explicações, os roteiros, e os relatórios que os alunos, eles, né, têm que, após a prática, eles escolhem os dados, né, na prática eles escolhem os dados, e aí fazem análise desses dados, preenchem os relatórios, e aí esses relatórios são avaliados, né. Ao todo aqui, juntando as 3 físicas, nós temos em torno de 40 atividades práticas. É o que a gente tem, se olhar nas apostilas, nós temos mais práticas, né, na apostila, mas a gente, por conta do tempo, desenvolve aí cerca de 40 práticas, né, durante o semestre, certo? O que a gente está se improvisando, por exemplo, nesse período de ANP, né? Então tem ali um experimento que é o equilíbrio de uma partícula. Então a gente monta lá no laboratório, os alunos montam, né, um aparato dessa forma, aqui, né, e o objetivo é estudar o equilíbrio, as condições de equilíbrio de uma partícula. Então é feita a análise vetorial, né, e com base na análise vetorial, é submetido às condições de equilíbrio, né? Então, para reforçar ali as condições de equilíbrio, tá? E assim, nesse período, né, de ANP,
estão trabalhando, né, e estão buscando simuladores, né, que possibilitem a reprodução desses experimentos, né, em um ambiente virtual. Tá? Então, aqui é um outro experimento, que é uma associação de resistores em paralelo. Aqui a gente tem, né, a placa, onde esses resistores são ligados, tá? E aqui a gente tem dois multímetros, um funcionando como voltímetro, o outro funcionando como amperímetro, e a fonte de tensão. Tá? Então, a gente está impossibilitado de fazer esses experimentos, né, aí por conta da pandemia. Então, uma das alternativas que nós temos buscado são os simuladores, né? Então, uma página, né, que a gente está utilizando bastante, né, uma das páginas que a gente está utilizando bastante é essa do Vascac, tá? Então, ela tem aqui, né, tanto aplicativo da iOS, né, do Android e do Windows, tá? Então, eu vou colocar ali no chat, né, esse, esse endereço para quem, né, queira explorar essas duas plataformas aqui, tá? Pode entrar aqui e visualizar. Então, particularmente, por exemplo, aquele experimento, né, ali do equilíbrio de uma partícula, né, a gente consegue reproduzir, né, ele virtualmente aqui. Aqui a gente tem os maçores, né, aqui a representação vetorial, né, e aqui ele mostra para nós o ângulo. Então, eu posso aumentar a massa para variar o ângulo, posso ou não visualizar os vetores aqui, tá certo? Então, isso é uma das alternativas que a gente tem aí, né, por exemplo, substituir aquele experimento de equilíbrio de uma partícula. Outra plataforma que a gente está utilizando, né, é o PET, né, então ele tem simuladores de, né, várias disciplinas, né, então, por exemplo, ali na física, a gente está usando aqui. Então, ele tem, né, simulador de várias partes da física. Né? Então, vamos pegar ali, por exemplo, o de eletricidade, né, que a gente está utilizando para simular circuitos. Então, aqui eu tenho vários elementos que compõem o circuito, né? Então, eu posso pegar aqui, né, um resistor, fazer, montar aquela associação que a gente tem ali no lab, né, e fazer, então, a gente tem aí essas possibilidades. Então, aqui eu peguei 3 resistores, né, posso pegar aqui a bateria, e ligar esses resistores em paralelo. Tá? E aí aqui eu tenho, né, um voltímetro, aqui eu tenho um amperímetro, né, então eu posso, né, substituir aquele experimento, né, lógico, não é o ideal, né, porque a ideia dos experimentos é o aluno construir, né, montar, fazer a montagem desses experimentos, certo? Mas é o que a gente, é uma saída que a gente encontrou, né, para conseguir visualizar também de forma remota, né,
esses, esses experimentos. Lógico, não são todos, né, que a gente consegue fazer dessa forma, mas a gente está trabalhando, né, cada vez mais aí para encontrar, né, simulações que substituam os experimentos que a gente, né, realizava presencialmente. Tá? Aí aqui tem, né, algumas fotos aí né, dos alunos, os monitores, né, na Semana Nacional do ano passado, né, e algumas oficinas. E aqui as fotos aqui né, dos equipamentos que mais chama a atenção aí na Semana Nacional, na exposição, tanto na Semana Nacional quanto nas aulas, né, que é o gerador de Van der Graaf. Então, aí, por conta, né, desse foco aí no gerador, né, os monitores, né, Vinícius e a Vanessa, eles prepararam aí uma apresentação mais voltada aí para o gerador, certo? E aí agora é com eles que a oficina e a nossa exposição vai continuar. Então eu passo aí a palavra para a Vanessa. Oi, boa tarde, pessoal. E para o Vinícius. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Boa tarde. Bom, meu nome é Vanessa Caroline César. Eu e o Vinícius, a gente é os estagiários do Laboratório de Física, o Vini é do técnico e eu da graduação. Os coordenadores do laboratório são Carlos Daniel Ofuji e o Luiz Disseu Tomás Júnior. E o técnico é o professor Eduardo Queiroz dos Santos. O nosso trabalho ele é sobre o gerador de Van der Graaf. E, para começar, eu queria contar um pouquinho para vocês quem foi o Robert Jameson Van der Graaf. Ele nasceu em 20 de dezembro de 1901. Ele foi um físico americano considerado o pai do gerador de Van der Graaf, que é um tipo de gerador eletrostático de alta tensão que funciona como uma espécie de acelerador de partículas. Conforme a nossa apresentação seguir, a gente vai explicar bem direitinho esses processos e como esse gerador de fato funciona. Esse dispositivo ele foi utilizado na física, nos laboratórios para os estudos, por exemplo, de eletrização por atrito e para as cargas elétricas, como também foi usado na medicina com feixes de partículas eletrizadas para o tratamento de alguns tipos de câncer e na indústria também. Agora eu vou contar um pouquinho para vocês sobre a trajetória dele. Ele se formou na Universidade do Alabama em engenharia mecânica no ano de 1922. Ele estudou em Paris entre os anos de 1924 e 1925 e entrou na Universidade de Oxford, na Inglaterra, onde ele se formou em física e fez seu doutorado. Em 1929, o Van der Graaf voltou para os Estados Unidos e começou a trabalhar no laboratório de física em Palmer, na Universidade de Princeton, nos estados da Nova Jersey. Ele foi responsável por construir o primeiro modelo de gerador eletrostático, conhecido como gerador de Van der Graaf. Ele também contribuiu para o desenvolvimento do raio-x e uso da radiação no tratamento do câncer, como eu já tinha dito antes. Em 1945, ele passou a atuar na criação de um acelerador de partículas no MIT. Em 1947, ele recebeu a medalha de Doodle da Sociedade de Física da Grã-Bretanha. O Van der Graaf ele trabalhou como professor do MIT até 1960, e ele faleceu no dia 16 de janeiro de 1967. Bom, agora nós vamos estudar, então, como que o gerador funciona. O gerador, então, ele é esse globo aqui, é uma imagem muito comum, é as pessoas colocando a mão nesse globo e o cabelo se arrepiando.
Se nós retirarmos esse globo, essa é a imagem que nós vamos ter. Vamos ter aqui, então, uma polia, né, essa aqui é a parte de cima. Esse aqui é a conexão, que vai juntar essa chapinha ao globo. E nós vamos ter a correia. Aqui nós conseguimos ver um pente e aqui outros dois pentes. Esses pentes vão se atritar, então, com essa correia, como dá de ver nesse esquema aqui. Nesse caso, eu afastei aqui os pentes para ficar didático, mas na vida real eles se encostam, como na imagem anterior. Então, o motor gira essa correia, vai atritar com esse pente, e por uma eletrização por atrito, vai ter a passagem de carga para a cúpula. Quem vai definir quem fica positivo ou negativo vai ser a nossa tabela triboelétrica. Então, por exemplo, se nós pegarmos o âmbar e fizermos uma correia, por exemplo, feita de âmbar, quando nós atritarmos com a lã, o âmbar fica negativo e a lã fica positiva. Se nós pegarmos esse mesmo âmbar e usarmos um teflon, o teflon fica negativo e o âmbar fica positivo. Então, quem define quem vai ficar positivo ou negativo é a natureza dos materiais. Importante salientar que a parte de baixo aqui, ó, ela fica aterrada. Isso porque a função dessa escova aqui é neutralizar a correia, que vai lá para cima e vai ficar eletrizada. Então, é assim que o gerador funciona. Então, com o gerador a gente consegue observar algumas coisas. A gente vai conseguir observar o campo elétrico, porque ele vai ser um corpo eletrizado. O campo elétrico ele vai funcionar parecido com o ímã. Nós vamos ter também a eletrização do corpo. Nós conseguiremos carregar um corpo através de uma descarga, como está sendo mostrado nessa imagem. É evidente que nós também vamos ter a descarga elétrica e nós conseguimos observar o poder das pontas usando o gerador. Então, o campo elétrico, eu não vou me estender muito no motivo, mas, de forma geral, a partícula positiva, o campo sai, e a partícula negativa, o campo entra. Então, se nós aproximarmos uma carga positiva de uma carga negativa, vamos ter que todas as linhas vão tender a sair do corpo positivo e entrar no corpo negativo. Se nós botarmos de mesma carga, esses campos vão se repelir e vai se obter essa configuração aqui. Nós conseguimos ter uma eletrização por indução. Então, nós vamos ter dois corpos que estão isolados do chão, e esses dois corpos são condutores. Quando nós aproximarmos um bastão ou um outro corpo que esteja carregado, vamos ter que a parte, o corpo A, que vai estar próximo do bastão, as cargas opostas ao bastão, então nesse caso aqui o bastão é negativo e o corpo A, as cargas opostas aqui são positivas, então eles vão se atrair e o corpo eletrizado vai afastar as cargas de mesmo sentido. Então, sem tocar um bastão nos corpos, o simples fato de nós afastarmos eles, nós vamos conseguir deixar eles eletrizados. Então, isso aqui é bastante importante para entender as próximas explicações. Vamos ter aqui, então, a eletrização por contato. Todo corpo neutro ele vai ser atraído por todos os corpos elétricos, eletrizados, no caso. Como é que funciona? Aqui temos um corpo positivo. Esse corpo aqui, ele tem a mesma quantidade de carga positiva e negativa. Então, imagine que quando esse corpo aqui está presente, a parte negativa vai se direcionar para cá e a parte positiva vai se direcionar para o outro lado. Então, esse corpo aqui, ele vai começar a atrair esse outro corpo aqui, até o momento que eles vão se encostar. Quando eles vão se encostar,
esse corpo maior aqui ele vai dar uma neutralizada, não por completo, mas ele vai tender a ficar um pouco mais neutro. O outro corpo, então, ele vai roubar essa energia extra, e os dois, então, vão ficar positivos. Como positivo repele positivo, eles vão tender a se afastar. Temos, então, o carregamento por descarga, que como é que funciona? Isso aqui é a famosa garrafa de Leyden, né? A garrafa de Leyden, o que foi? Foi uma tentativa de armazenar energia. Como não se tinha bateria, foi criado esse aparato. Se a gente observar bem aqui, ó, vamos analisar que tem um metal aqui, um papel alumínio. Então, quando a pessoa toca aqui, ela vai fazer o terra, né? Então, quando ela se aproximar de uma carga, de um corpo com carga, todos os elétrons vão entrar por essa bolinha aqui, vai aqui para dentro. Vai afastar todas as cargas iguais que vai ter nesse papel alumínio e vai ser jogado para a Terra. E assim o corpo fica mais carregado do que simplesmente se tivesse recebido esse choque aqui, né? Então, se nós botarmos próximo de um eletroscópio, a gente vai conseguir ver que as folhas vão se afastar. Por que elas vão se afastar? Por causa daquele efeito que eu falei antes. Como esse aqui é um corpo carregado agora, quando se aproximar, as cargas opostas vão ficar aqui em cima e todo mundo que é igual a carga que está aqui vai descer. Como ele vai descer, aqui vai ter a mesma carga que tem aqui, então eles vão se afastar. A nossa garrafa de Leyden, ela é muito parecida com o que hoje nós temos na eletrônica, que é o capacitor. O que é o capacitor? O capacitor é um componente capaz de reter eletricidade, assim como a garrafa de Leyden e assim como uma bateria. Só que ela carrega muito rápido e descarrega mais rápido ainda. Então, se carregar ele e fechar um curto-circuito aqui embaixo, vai ter uma produção de uma faísca. Isso aí é muito útil para filtrar frequência. Então, se tiver uma interferência, dá de usar isso aqui para tirar essa interferência. Dá para acionar um flash. Dá para ligar o motor elétrico. Enfim, ele tem inúmeras funções. Temos aqui, continuando, então, a descarga elétrica. O que é a descarga elétrica? Ela vai surgir de acordo com uma diferença de potencial. Então, vamos ter aqui que a nuvem vai estar extremamente carregada e a Terra vai estar neutra. Quando essa diferença for maior do que o material isolante do meio, que no caso aqui é o ar, vai ter uma produção de um raio, né, de um plasma, que vai tender a neutralizar as nuvens na Terra. Para ter uma noção, em média, a cada centímetro de ar é necessário 10.000 volts. Então imagina que é muita tensão que vara o céu, né? Temos aqui então a Semana Nacional do ano passado, que é justamente nós tomamos um choque usando o gerador. Isso aqui aconteceu porque o gerador estava carregado, todas as pessoas estavam tocando no chão, então todo mundo estava fazendo um fio terra. Quando essa pessoa daqui toca, né, ali no gerador e tira e toca na mão daquela pessoa ali, todo mundo aqui estava com uma corrente, então a corrente é passada para todo mundo e todo mundo toma choque. Temos aqui o poder das pontas. É importante que, para esse efeito aconteça, a pessoa esteja isolada do chão, porque senão a carga vai passar por ela e vai se neutralizar no chão. O que é o poder das pontas?
Quando nós temos um objeto esférico, como aqui o globo, temos que as cargas vão ficar bem afastadinhas uma das outras. Só que quando nós temos uma ponta, por mais que elas sejam igualmente afastadas, tem um crescimento de densidade devido ao formato. É por isso que o nosso gerador ele é uma esfera e não uma ponta. Então, onde é que tem maior ponta no nosso corpo? É no cabelo. Então, o corpo vai ficar todo carregado, o cabelo também fica carregado. Como é carga de mesmo sinal, eles vão começar a se repelir e eles vão começar a se arrepiar. Agora aqui nós temos alguns desafios, certo? Então vamos imaginar a seguinte situação. Aqui nós temos um gerador e aqui nós temos aquele eletroscópio. Então, ao aproximarmos um eletroscópio do gerador de Van der Graaf, com ele ligado, obviamente, com a mão na parte superior, nada acontece. Porém, se retimarmos a mão, o que irá acontecer? Continua sem nada acontecer, as chapinhas vão se afastar, as chapinhas vão se aproximar, ou vai ocorrer uma descarga elétrica do gerador aqui no eletroscópio. Pode mandar aí no chat. Bom, a resposta é a B, elas vão se afastar. Por que elas vão se afastar? Quando a pessoa estava com a mão aqui em cima, ela estava fazendo o fio terra, certo? Então ela estava neutralizando o corpo por mais que o gerador estivesse aqui do lado. Então, quando ele tira a mão, pelo aquele processo que a gente já viu antes, a parte aqui de cima vai ficar com acúmulo de carga e a parte aqui de baixo com um acúmulo de carga oposta. Exatamente como está aqui. Então, nesse caso, ele vai se afastar. Não vai ter a descarga elétrica, por quê? Porque está na mesma distância, né? Então, se era para ter descarga, já ia ter bem aqui nessa hora. E as chapinhas não iriam se aproximar, porque iam ser carregados com a mesma carga. Desafio 2. Imagine aproximarmos um bastão, que é essa parte daqui, que seja aterrado. E aproximar isso aí do gerador. No bastão, em relação ao bastão, o que vai acontecer? Uma descarga elétrica a fim de neutralizar a esfera menor, no caso o bastão, uma atração de tal modo que as esferas se grudem devido ao campo magnético, ou uma descarga elétrica fazendo com que o gerador fique neutro. Pode mandar aí no chat. Bom, a resposta é C. E por que não pode ser as outras... Por que não pode ser as outras respostas? A A não faz sentido, porque o corpo já está neutralizado. Tanto é que ele está aterrado. Então, não daria para neutralizar um corpo que já está neutralizado. Atração de tal modo que as esferas se grudem devido ao campo magnético. Não é campo magnético, seria o campo elétrico. E a partir do momento que eles encostassem, eles iam se afastar. Então, eles jamais iriam ficar grudados. Então, seria a descarga elétrica fazendo com que o gerador fique neutro. Além do mais, o gerador está carregado e ele quer jogar essa energia extra para fora. Então, ele vai descarregar na esfera que está aterrada. Então, é isso aqui que nós esperamos ver ao aproximar essa esfera do gerador. Perguntas e respostas? Alguém tem alguma dúvida? Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar no chat que eu vou estar olhando. Vamos seguir então. Como mandar um gerador, eu vou passar essa parte então para a Vanessa, que vai explicar
que é possível sim montar um gerador em casa, com baixo custo. Bom, então, como desafio, a gente tentou montar esse gerador em casa com materiais de baixo custo. Então, inicialmente, eu peguei conexões em T de PVC de 25 milímetros para prender os canos na vertical com a base. Os canos de PVC de 25 milímetros estão nas laterais. Eu usei uma furadeira como motor, usei soldador e estanho para conseguir prender as escovinhas de metal, e nas bases, como eixo de giro, eu usei cano de PVC de 20 milímetros para ficar soltinho dentro dos T's. Como correia, eu usei uma luva de borracha, então eu cortei o punho. As escovas, elas foram feitas de lata de refrigerante. Aí, para conseguir que tivesse mais contato, eu peguei um bombril e passei na superfície de cada lado e cortei as pontinhas em formas de pentinhos. E usei um fio condutor que prendia em cada escova para a cúpula e a de baixo, essas as superiores, e a escova de baixo seria o fio aterrado. Enfim, ele ficou assim. Eu usei durepoxi para fixar as madeirinhas em cima, a lata na madeirinha de cima. Usei também nas bases para que ficasse bem firme e não girasse. E eu usei a lata de refrigerante simulando uma cúpula também. Fechei a superfície de baixo da lata para que não tivesse nenhuma ponta. Pode passar, viu? E eu fiz um videozinho junto com a minha mãe dele girando. Porém, infelizmente, eu não consegui fazer com que saísse a faísca quando eu aproximasse qualquer objeto metálico próximo da cúpula. De nenhum jeito. Mas eu consegui fazer com que a correia girasse e as escovinhas ficassem próximas da correia para que pudesse captar o atrito. Bom, ao longo do desenvolvimento dos eletrônicos, surgiu um grande vilão, que já era conhecido desde muitos anos, que é a energia estática. Em computadores, por exemplo, um dos principais prejudicados com a energia estática é o módulo de memória. Por ele ser composto de milhões de transitores e capacitores, uma descarga elétrica pode comprometer não somente as partes dos componentes da peça, mas como a peça inteira. Os computadores eles podem ser afetados também pelo acúmulo dessa energia, que é quando a falta de aterramento elétrico da rede, ou seja, quando a rede fica oscilando a voltagem, fazendo com que não funcione ou tenha mau desempenho. Com os estudos de Van de Graaff, hoje temos uma boa noção de como prevenir de possíveis descargas elétricas sobre um circuito. Assim, com o conhecimento desses geradores, através das pesquisas, foi possível criar sistemas de proteção e isolamento dos sistemas contra essas descargas. E esse foi a nossa apresentação sobre o gerador do Van de Graaff. E aqui tá algumas referências que a gente usou para montar os slides. Tá, beleza, Vinícius, Vanessa, obrigado, né, pela exposição. E aí agora a gente, né, abre aí para dúvidas, perguntas.
Acho que não conseguiram ainda arrumar o problema lá da permissão, né? Oi? Eles não conseguiram ainda arrumar o problema da permissão. Acho que só o pessoal do IFSC que tá conseguindo acessar. Né? É. Ah, Pessoal, foi isso que a gente tinha, que nós preparamos aí para apresentar, né, para um pouquinho aí do trabalho que a gente desenvolve no laboratório de física, né, tanto do integrado quanto das engenharias, tá? Se não tiver dúvida, o Alexandre, é isso, eu não sei como que vai funcionar, né, o Fuji vai parar a gravação, que hora que vai parar a gravação, Alexandre, aí é com você. Então, não, seguimos, se finalizou, a gente encerra, né, se não tem nenhuma dúvida, nenhum questionamento, a gente encerra a gravação, não sei se alguém tem mais a colaborar. Eu só gostaria de falar algumas coisinhas, né, em relação especificamente a esse gerador de Van der Graaf, porque uma das coisas aqui que eu acho muito importante, né, quando a gente tem a oportunidade de trabalhar e fazer algum experimento, principalmente no laboratório de física, né, é que uma coisa é a gente pegar todo o kit que foi fabricado para fazer funcionar no laboratório, e outra coisa é a gente tentar fazer em casa, né? Então, quando a Vanessa e o Vini, eles se propuseram a montar esse gerador, né, de baixo custo, na casa deles, nessa época, né, em que a gente não está tendo um momento presencial, então o nosso auxílio também era bastante limitado, mas é exatamente aí que as pessoas acabam tendo um maior aprendizado, né? Então, esse gerador, para funcionar, existem diversos detalhes técnicos que têm que ser levados em consideração para que ele funcione adequadamente, né? Por exemplo, para que a carga fique acumulada ali na cúpula e ele não descarregue e, portanto, consiga gerar uma faísca, é necessário que o ar esteja seco. Né? Então, lá no laboratório, normalmente a gente liga o ar-condicionado uma meia hora antes da aula, para que o ar fique bem seco e as cargas permaneçam, né, acumuladas naquela cúpula. Né? Uma outra coisa também que é bem interessante, assim, a seleção dos materiais, né, o contato da escova com a correia, né, e a própria tensão na correia, que força mais ou força menos o motor. Então, são variáveis que no laboratório a gente está acostumado, mas quando tenta fazer isso em casa, né, isso fica bastante complicado. Né? Então, existem várias propostas na internet, né? Esse que foi apresentado não foi o primeiro, não foi o único que eles tentaram diversos modelos, né, até chegar nesse. Né? Então, assim, é um desafio, mas vale muito a pena, né? Principalmente se a gente imaginar que nem sempre tudo tem que dar certo. O experimento, ele pode trazer muito conhecimento, inclusive quando ele dá errado. Né? No caso do laboratório das engenharias, como é um nível de graduação, então os equipamentos são mais sofisticados, a gente consegue coletar dados bem precisos, né? A gente trabalha com gráficos, trabalha com tabelas, teoria dos erros, né? E mais, talvez o que fique faltando, né, para os alunos é exatamente essa vivência na montagem, quando ele tenta fazer sem que o equipamento seja preparado para aquilo. Né? Então, esse foi, talvez, um dos desafios que a gente se propôs a superar, né, nessa nossa apresentação, nessa nossa oficina. Né? Então, só queria agradecer mais uma vez aí a Vanessa, o Vini, né, o Eduardo também colaborou, né, bastante, e a gente fica aberto aí, caso alguém tenha alguma dúvida ou uma contribuição sobre essa atividade. Apenas um relato, né? Também já, na minha turma de engenharia, a gente tentou produzir esse gerador e ninguém conseguiu também. Ele é um experimento mecanicamente, digamos, complicado, principalmente na montagem. Se não tiver tudo bem direitinho,
ele fica meio complicado de funcionar, apenas um relato mesmo. Sim. Pois é, eu descobri que o erro, na verdade, é que como os canos eles deslizam no eixo, eles acabam se movimentando de um lado para o outro, então isso faz com que a correia também se movimente. Então, se ela não fica exatamente onde está os pentes e parada ali para fazer o giro, não vai funcionar. E eu tentei de todas as formas colocar a abraçadeira, tentei grudar com fita, mas não consegui deixar paradinho. Legal, legal. Muito bom. Então tá. Se ninguém... Beleza, então. É isso? Ótimo, ótimo. Parabéns a todos que apresentaram. Acho que a gente vai encerrar aqui, então. Então tá. E não esqueçam que tem diversas atividades acontecendo. Se inscrevam, entrem no site que eu estou colocando aqui no chat da SNCT e vamos participar, que vai ser bem legal mesmo, como foi essa apresentação. Obrigado a todos. É isso. Nada. Obrigado. Até mais. Até mais.